Você começou a empreender para ser dona do seu tempo e do seu dinheiro. Hoje, além de não ver a cor dele, você ainda continua caçando o seu tempo? É um problema muito frequente com as empreendedoras que passam por aqui e é o que a gente vai tentar responder hoje, ou pelo menos levantar alguma pulga atrás da sua orelha. Vamos lá? Antes da gente começar, para você valorizar o meu trabalho, o tempo que eu estou aqui dedicando, se inscreve, comenta aqui no canal, ativa o sininho, compartilha com aquela amiga que ela até pode faturar bem, mas sempre tá aquela coisa, ai meu Deus, como é que eu vou fazer para pagar a conta do mês que vem? Antes de tudo, eu preciso que você entenda alguns conceitos muito importantes da contabilidade que a gente precisa compreender. O primeiro deles é o princípio da entidade. O que significa princípio da entidade? Basicamente, a contabilidade parte do princípio que seu CNPJ é uma coisa e seu CPF é outra. Eu sei que no dia a dia a gente acorda já respondendo o cliente, vai dormir respondendo o cliente. Mas na nossa vida financeira, principalmente se a gente quer prosperar com a nossa empresa, a gente precisa entender que são duas pessoinhas diferentes. Então, uma precisa conviver bem com a outra, senão a coisa vai desandar. O segundo conceito é o conceito do prolabore. Na literatura, o prolabore é o salário que o sócio vai fazer retirada todos os meses da empresa. Pela lei, se você tem qualquer tipo de lucro e você é dona da empresa, você tem que fazer uma retirada de prolabore. Junto com a sua contadora, junto com a planejadora como eu, a gente até pode declarar ali, eu quero recolher em cima de um salário mínimo e para pagar menos imposto. A gente tem essas dinâmicas, né, na contabilidade que são totalmente legais, tá, gente? São formas da gente economizar imposto. Mas, para a gente simplificar um pouco, o prolabore é o que você vai retirar ali todos os meses. Precisa ser uma retirada fixa, até para sua empresa ter uma previsibilidade de para onde que eu tô indo, quanto que eu preciso, como que vai funcionar. O último conceito é o conceito do lucro. Quando a gente olha para a estrutura da sua empresa, tem ali o que entrou, então você tem ali a sua receita, é tudo que os seus clientes foram pagando. Embaixo a gente tem os custos, que é tudo aquilo que você precisa pagar para gerar sua receita. Então, vamos imaginar que você vende cestas personalizadas de café da manhã. Para a sua cliente pagar R$200 numa cesta personalizada, você teve que comprar os insumos dessa cesta. Então, esses são seus custos. Tudo o que você vai pagar para ter aquela receita. Isso, geralmente, ele está diretamente relacionado com a sua receita. Então, se você não tiver ali um insumo, você não vai vender a cesta. E a gente tem as despesas fixas. É aí que seu prolabore entra. Tudo que sua empresa precisa, tenha cliente ou não tenha cliente. Entra o aluguel do espaço, entra o seu salário, contas de água, luz, internet, tudo aquilo que, tendo ou não receita, você vai ter que pagar. Entrou tudo isso, você pagou tudo isso, embaixo a gente tem o lucro. Esse lucro, ele é seu? Não, esse lucro é da empresa. Lembra que são entidades diferentes, cada uma no seu quadrado, não vai misturar as coisas. O lucro da empresa pode ser distribuído entre os donos. Mas aqui a gente gosta da vida prática, né? A ideia é clarear e não fazer um monte de conta de cabeça. Uma coisa que eu quero que você entenda é que esse conceito, inclusive, uma amiga minha falou durante uma aula que a gente estava e eu achei sensacional. Pensa que você é a acionista mais importante da sua empresa. Quando a gente é acionista, quando a gente é sócia, a gente vai querer que a empresa não tenha um caixa, não dê uma certa estabilidade, a gente vai investir em algum lugar que está todo mês apagando incêndio? Não, né? A gente vai investir num lugar que tenha uma estabilidade que consiga me garantir que vai conseguir me pagar. A mesma coisa é a sua empresa. Se todo mês você ficar roubando esse lucro, como que ela vai ter caixa, como ela vai ter um respiro para fazer sua retirada, para te pagar alguma bonificação em algum momento? Eu penso que a partir do momento que a gente começa a olhar para a nossa empresa como, nossa, é um investimento que eu estou fazendo, a gente começa a cuidar de uma forma um pouquinho mais intuitiva. É difícil, né, gente? Eu tava conversando com a Jenny aqui. Nossa, a gente às vezes tá cansada, tá trabalhando demais. Caramba, será que eu não posso tirar uma taxinha pra eu dar uma mimada? Pra eu me mimar? Mas acho que muda muito a forma como a gente olha.
A gente pode olhar dessa forma, ai, tadinha de mim, o que eu faço? Ou a gente pode olhar no formato de, caramba, eu estou investindo para daqui 2 meses, eu só falo dessa viagem em todos os vídeos, né? Daqui 2 meses eu luxar com o dinheiro que eu vou retirar. Então, é a forma que a gente olha, e quando você olhar para seu prolabore como algo fixo, que você vai tirar para pagar suas contas, para ter sua qualidade de vida, e o lucro como um lugar de um a mais, um investimento. E esse investimento ele pode ter vários destinos. Ai, Clara, mas eu já faço isso há 20 anos e sempre vê assim. Deus vai prover no final. Você não tem fé? Gente, se tem uma coisa que eu tenho é fé. E quando a gente empreende, de fato, a gente precisa de muita fé. E eu concordo que Deus proverá. Só que a gente tem que dar uma ajudinha pro homem, né, gente? Não dá pra gente ficar se sabotando a todo momento. E uma coisa que me vem à cabeça quando eu escuto isso é: como esse estresse invisível ele tá afetando sua vida? Você tá conseguindo tirar o 13º? Você tá ali indo buscar seus filhos na escola e pensando que você tem que responder logo aquele cliente, senão ele vai fugir e aí você não vai ter dinheiro mês que vem pra pagar a escola dos seus filhos? Como é viver com essa angústia eterna de tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre? Como é pegar qualquer trabalho a qualquer custo? Não, eu tenho que ir. E aí você faz aquele trabalho de uma forma pesada, você nem gosta daquilo. Você tá prestando aquele serviço com aquele ódio no coração e não dá pra negar, né, gente? Isso impacta diretamente na qualidade do serviço que você presta. Ou então você tá ali tomando como um peso enorme de falar assim, nossa, eu não consigo nem pensar em expandir minha empresa. Trocar de equipamento? Imagina, eu vou me endividar se eu trocar de equipamento. Ou então, você tirou aquele carro legal e aí todo mês você fica naquela agonia de não poder pagar um seguro pro carro porque não sobra dinheiro, de você ficar com aquela angústia do carro ter que ser rebocado porque você não conseguiu pagar, ou seja, juntar 3 meses de conta atrasada e aí quando vem aquela venda boa que você se dedicou pra caramba, você paga todas as contas atrasadas e falta dinheiro de novo. Realmente vale o risco? Ou será que não dá pra gente começar a pensar em trabalhar de uma forma um pouquinho mais sustentável? E uma coisa que eu acho bem importante de trazer aqui é sobre a precificação, principalmente nós mulheres. Você fica com medo de aumentar seu preço porque senão o cliente vai pro concorrente. Ou então você fica subvalorizando o tempo de estudo, o tempo de dedicação que você tem com a prestação do seu serviço, você cobra mais barato porque senão o cliente não vai fechar. Ou você tem medo de dizer não para aquele cliente que você não aguenta mais. E tá tudo bem, gente. Tem cliente que a gente só não quer mesmo. Não faz sentido. Você pega um cliente que não faz nenhum sentido com o valor, com o seu propósito. Ou você esquece o propósito, né? Pode ser que se você faz isso, você tá começando a perceber, você tem medo de aumentar seu preço. Você não consegue nem pensar em modelo de negócio porque você precisa fazer dinheiro, você precisa fazer as vendas do mês. Eu atendo um casal de empreendedoras, elas chegaram aqui num momento bem caótico, assim, bastante dívida, então o trabalho ali da consultoria era basicamente a gente apagar incêndio, a gente ia apagando incêndio, foi uma instrução minha, admito, a gente não consegue ter tempo de pensar agora, a gente precisa apagar. O endividamento ele tava assim, ou a gente entrava numa descida desenfreada e se afundava, ou a gente conseguia recuperar. Esse foi o momento que elas chegaram aqui. Então a gente foi pegando trabalhos que não faziam sentido de fato, mas eles geravam lucro. A gente teve que fazer isso. Chegou no começo desse ano, a gente foi fazer o planejamento estratégico, e aí eu falei, olha, conseguimos. A gente tá respirando, a gente saiu ali do mar aberto e entramos no barquinho. Agora a gente consegue olhar. Vou falar pra vocês que a gente tava com um caixa gordo, mega estruturado? Não estamos. Mas a gente conseguia já começar a fazer esse olhar um pouquinho mais estratégico de precificação. Não é um momento fácil, gente. Quando a gente está mudando o modelo de negócio, quando a gente está mudando precificação, quando a gente está mudando até o serviço, sei lá. Se você é uma story maker e você gosta de fazer trabalho com influenciadores, você gosta de trabalhar ali com trabalhos mais corporativos, você vai aceitar um trabalho de casamento? É óbvio, o casamento lucra pra caramba. Eu, como noiva, lembro, nada era abaixo de 1.000. Mas se você não gosta daquilo,
A gente precisa começar a dizer não para essas propostas e elas surgem. É bizarro como elas começam a aparecer para testar a gente. Para dizer sim para o que de fato faz sentido para você e para o seu negócio. Isso não é um trabalho fácil. É a gente testar e falar assim, tá bom, eu banco o possível fato de eu não faturar nada. Então, ter essa liberdade, ela é uma liberdade construída, que você vai construir não estando em dívida, ou como esse casal que eu trouxe para vocês. A gente estruturou isso um ano para fazer isso no ano seguinte. Mas é o tipo de coisa que você, como empreendedora, deveria olhar para o seu negócio. E não, nossa, para eu fazer mais dinheiro eu vou ter que trabalhar mais. Para eu trabalhar mais eu vou ter que abdicar do propósito que eu tinha quando eu abri essa empresa. Já vale a reflexão aqui. Nossa, Clara, mas eu nunca pensei que eu aproveitar que eu fiz uma boa venda em dezembro, que eu vendi pra caramba e levei meus filhos pra Disney seria a causa do problema de eu não ver a cor do meu dinheiro. E eu te digo, talvez não é. Não acho que seja. O problema é a gente fazer isso de forma desenfreada, a gente fazer isso assim, ó, só vai. O problema não é tanto a gente aproveitar, e sim a forma como a gente aproveita isso. E aí a gente vai começar a clarear um pouquinho de forma prática agora. Então já pega seu papel, sua caneta, vem comigo nesse raciocínio que a gente vai clarear de fato agora. Aqui na consultoria de planejamento financeiro, eu gosto inclusive de olhar para a pessoa física como ponto-chave antes de olhar para a empresa. Eu ajudo empreendedoras, é o meu maior nicho, mas por trás da empresa tem a pessoa ali. Existe uma pessoa que ela tem desejos, ela tem ambições e a gente precisa traduzir isso, né? Então, durante o processo de planejamento, a gente começa a olhar para a pessoa física. O que você tem de despesa fixa? O que você tem de despesa variável? Cadê seu cafezinho superfaturado? Só unha de toda semana, seu cabelo, sua hidratação. E olhar também para os seus desejos. Você provavelmente tem empreendedora que vira aqui e fala, ai não, eu nunca quero me aposentar. Confesso para vocês que eu também não penso no fato aposentadoria. Mas eu quero poder falar não. Eu quero poder escolher nos meus 60, 70 anos se eu quero ou não trabalhar aquele dia, se eu quero ter opção. Eu preciso ter uma reserva gordinha para ter essa opção lá na frente. Ou eu quero ser aquelas velhas que vai viajar para cá. Ai, gente, meu sonho. A gente precisa considerar tudo isso como se fosse seu prolabore. Tudo isso entra como seu prolabore. Quanto que custa isso? Na semana passada chegou uma fisioterapeuta por aqui. E a gente começou exatamente nesse ponto. Quanto custa a sua vida? Foi interessante que quando a gente terminou de listar, né, tudo, o custo de vida dela era exatamente a média de faturamento da empresa dela. Era a mesma coisa. E aí eu falei assim, provavelmente você não tá vendo isso, no caso dela ela tá começando a se endividar. Você não tá vendo isso porque tem mês que o movimento é maior, aí você dá aquela roubadinha para fazer a viagem de começo de ano das férias do seu filho. Ou tem mês que o movimento não vai tão bem e você deixa as contas atrasarem, ou você deixa de fazer alguma coisa. Então você fica nessa montanha-russa de emoções. Foi um ponto bem interessante da consultoria. Eu particularmente gosto bastante desse momento de descoberta, porque a gente olha quanto que a gente custa. E tá tudo bem a gente ser uma mulher cara. Tá tudo ótimo. Desde que a gente consiga bancar isso de uma forma sustentável sem se matar de trabalhar, né? Depois da gente definir o salário, a gente vai para a parte da sua empresa. Então, quanto custa um movimento comum da sua empresa? Desde você vai visitar cliente, aí você tem aquele custo com locomoção, e se você usa seu carro, a gasolina a sua empresa tem que pagar, tá? Tem que ter essa divisão. Ah, mas eu não consigo calcular quantos litros de gasolina. Não precisa ser assim. Se você abastece 4 vezes no mês e você usa seu carro mais para trabalhar, divide ali meio a meio, já tá bom, já é um ótimo começo. Já é melhor do que nada. Mas você precisa, de alguma forma, não ficar penalizando a sua PF por conta da sua PJ. Quando a gente fala PF, PJ, PF é pessoa física e PJ é pessoa jurídica. Comumente aqui no meio das empreendedoras a gente fala, você tem que ter seu CPF forte, é porque a gente está falando da vida pessoal.
aquela tal da divisão das entidades. Quanto que custa um mês comum da sua empresa? Quanto custa aquelas coisinhas que você tem que comprar todo mês? Uma pilha, um mouse, tudo isso vai dinheiro, gente, precisa ser considerado. Ah, mas não é todo mês que acontece. A gente faz uma caixinha ali, R$50 por mês para isso. Quanto custa o aluguel do seu espaço? Quanto custa a troca de equipamento? O valor do conselho que você tem que pagar uma vez no ano e toda vez você parcela com juros? Quanto custa o seu prolabore? A gente acabou de definir ali seu salário. Vamos colocar ele ali no custo da sua empresa. E aí a gente entra para aquelas coisas que elas vão variar, que são aqueles custos que eu comentei com vocês. Então, você faz cesta personalizada, quanto da sua cesta é seu custo? Se você é empreendedora raiz, você tem esse número na ponta da língua, eu te garanto. Se você não tem, eu te ajudo. Quanto custa isso? A taxa do cartão, você repassa para o cliente? Tem taxa de antecipação de recebimento? Então, se você parcela em 10 vezes e pede para a operadora para você receber no mês seguinte, isso é uma taxa que é cobrada de você. É uma taxa que, se você não repassa, isso tem que ser considerado. Imposto. Vou contar uma verdade dura agora. Agora com esse negócio da reforma, eu vou ter que pagar imposto, eu vou tirar dinheiro do meu bolso. Sinto em te informar, mas você está completamente errada. Imposto, quem paga é o consumidor final. Você, como empresa, você tem a obrigação de recolher esse imposto do consumidor. Mas quem paga pelo imposto é a pessoa física, é a pessoa que vai votar lá nas eleições. Então, se você não está considerando o imposto na sua precificação, você está totalmente errado, porque o imposto tem que ser repassado pelo consumidor final. Não é à toa que quando a gente vai na farmácia, não sei se vocês já viram a notinha, mas aparece ali, que é pra gente, como consumidor, saber quanto que a gente está pagando de imposto e cobrar isso das autoridades. Mas você, como empresa, tem a obrigação de fazer isso. E se você não está fazendo isso, se toda hora você faz parcelamento de imposto, se você sonega imposto, você está completamente errada. A gente precisa considerar o percentual do imposto. Você pode confirmar, quanto de imposto que eu tenho que pagar por mês? Se você faz nota de serviço, de produto, a contabilidade consegue te ajudar. Pegamos esse percentual, colocamos ali na fotografia, e aí a gente tem o ponto ápice. O ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio é quanto sua empresa precisa ter de entrada no mês para pagar todas as contas e ficar no 0 a 0. Muitas vezes, quando a gente faz essa conta, menina, dá uns babado forte. Já aconteceu aqui do ponto de equilíbrio, não dá nem próximo da média dos últimos 6 meses de faturamento. E aí, esse é um dado interessante de você levantar. Pega seu extrato bancário, filtra ali todas as entradas, se você não tem um controle, e vê quanto que entrou por mês. A gente não precisa agora saber qual serviço, não, só soma tudo. Vê a média das entradas. Vamos supor aqui que a média das entradas deu R$15.000. E o seu ponto de equilíbrio é 15. Boa, você está conseguindo pagar as coisas e fechar no 0 a 0. Então, de fato, você não está tendo lucro. A média deu 15 e o seu ponto de equilíbrio é 20. Alguém vai ter que ser penalizado. Geralmente, é a gente que se penaliza, né? Aí a gente vai ver o que dá para reduzir de custo. Agora, se deu 15 e a sua média de recebimento deu 15 e teu ponto de equilíbrio é 5, de duas uma. Ou a gente errou algum momento dessa conta, a gente não mapeou alguma comprinha que você faz, volta lá na sua fotografia, vê se você colocou seu Botox, seu Ultraformer e tal. Ou em algum momento você rouba esse dinheiro para alguma coisa. Menina, empreender não é fácil não, concordo. É por isso que eu presto esse serviço, tá, gente? Ela faz a venda dela. Geralmente com as clientes por aqui, quando a gente chega nesse momento do ponto de equilíbrio, a gente vai olhar, né? Agenda, então você quer reduzir a quantidade de horas trabalhadas, você quer aumentar faturamento, a gente vai olhar e aí entra muito mais a análise estratégica do negócio, né? Que acho que se a gente for trazer hoje para cá, vão ficar umas 10 horas de vídeo. Mas esse momento na consultoria, ele é muito legal porque a gente começa a olhar de uma forma mais intuitiva para o seu negócio. E pode ser que a gente tenha a resposta que não é o que você está fazendo hoje, ou a gente tem que intensificar o que você está fazendo hoje.
só saberemos conversando. Passo a passo prático aqui para você que está assistindo esse vídeo e chegou até aqui. Clara, eu sou autônoma, eu sou MEI, inclusive, não faço ideia como é que começa. Como que eu faço? Primeira coisa, se você só começar a receber as coisas da sua empresa pela conta da sua empresa e as coisas da sua pessoa física, você passar na conta da pessoa física, 10 pandas vão agora te abraçar e ficar muito feliz com você. Esse já é um começo, assim, extraordinário que você pode ter. Define um salário para você. Para eu pagar minhas contas, eu fico bem ali com, sei lá, 10, 15 mil? Sei lá. Coloca isso como salário fixo e faz só essa transferência ali, todos os meses da sua conta da pessoa. Ah, o MEI é 6 e pouco, né? Então, você tá ali no limite do MEI. Vamos ver. Você superou o limite do MEI, tá na hora de você chamar uma contadora para te ajudar. Então, você tá ali no limite, 6 e pouco. E eu vivo com 5. Então, entrou 6 e pouco, você vai tirar 5 e vai deixar o resto lá. Vai juntando, junta esse dinheiro. Esse dinheiro que você foi juntando, chegou ali em uns 3 meses, faz uma retirada de caixa para você. Aí sim, vai comemorar, vai pra praia, vai fazer o que você quiser com esse dinheiro. Clara, eu já sou simples, eu tenho a contabilidade e todo mês eu não faço ideia, tiro a mais, aí a contadora briga, o que que eu faço? Aí a gente precisa entender quanto de imposto que você vai pagar no mês. Geralmente o imposto é com base nas notas que você emitiu. Você recebe 10 e vai 5 de custo da empresa, faz uma retirada de 10, começa por aí, você já vai ver a diferença. E eu garanto pra você, eu coloco minha mão no fogo, dá a diferença, gente. Quando você começa a tirar um valor fixo da empresa, geralmente sua empresa começa a ter fôlego para um computador quebrar e você conseguir pagar à vista. Tô falando de coisa básica, tá? Por aqui, eu também consigo te ajudar. Falei isso algumas vezes nesse vídeo, mas é sempre bom reforçar. Com o planejamento financeiro, a gente consegue ter esse olhar que eu trouxe para vocês de uma forma muito mais individualizada e focada no seu negócio. A cada mês eu abro a minha agenda, tem um formulário aqui na descrição do vídeo, se inscreve lá no formulário, passa seus dados, conta um pouquinho da sua história, que eu vou te chamar pra gente bater um papo, eu te conhecer sem compromisso e a gente vê se faz sentido seguir com o planejamento para você, como dá para seguir no seu caso. Se você ficou até aqui, primeiramente gostaria de te agradecer, fico muito feliz, espero que você tenha gostado dessa clareada financeira. Desejo profundamente que a sua jornada como empreendedora, ela seja leve, ela seja próspera e ela sempre te remeta ao porquê você começou a empreender. Então, que a gente possa tornar isso uma jornada muito leve. Leve 100% eu acho que não dá, né? Porque ela já é uma jornada muito difícil, mas que a vida financeira, ela seja um impulsionador dos seus sonhos e não aquela coisa pesada, que fica aquela cobrança dentro de tantas outras que nós mulheres temos na nossa cabeça. Se você ficou até aqui, se inscreve no canal. A ideia é sempre trazer clareadas como essa. Às vezes eu dou uma filosofada um pouquinho mais. Esse vídeo foi um pouco mais prático. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho para você ser notificado. Você também pode me acompanhar nas redes sociais, clara.finanças, estou lá no Instagram. Me chama por lá, vai ser um prazer conversar com você e até a próxima.